Uma boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Tenente Coronel Maurício. Boa tarde, ministra Elizabeth. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fernando Armando. Boa tarde, doutor Matheus Brandão. E nosso cumprimento especial a todas e a todos que, neste momento, nos acompanham. É com satisfação que a Escola Nacional da Magistratura realiza mais esta live. E, para nós, é uma live muito importante, porque aborda a justiça militar no Brasil. A justiça militar vai surgir antes mesmo da descoberta do Brasil, porque lá em Portugal, com a dissolução dos Templários, foi criada a Ordem de Cristo, que era uma ordem militar e religiosa. A ordem herdou o patrimônio templário em Portugal e foi a grande financiadora dos grandes descobrimentos, daquelas grandes navegações, e o seu braço militar é que assegurava a segurança para que as naus portuguesas desbravassem os mares. E a expedição do Pedro Álvares Cabral também foi sob esse signo. Então, a ordem militar tinha a sua própria justiça. Esta ordem vai ser, ou o braço militar vai ser dissolvido já na época pombalina, em 1789, ou seja, praticamente às vésperas da nossa independência. Pouco depois, né, menos de meio século depois, veio a nossa independência, mas antes da independência, quando o Dom João, fugindo da guerra napoleônica, veio em 1808 para o Brasil, criou aqui também o nosso primeiro tribunal militar. E é sobre tudo isto é que hoje teremos excelentes lições com a ministra Elizabeth e com o colega Fernando Armando, tendo como debatedores o Tenente Coronel Maurício e o doutor Matheus, que é militar da Aeronáutica. Quero desejar a todos uma excelente live e, antecipadamente, agradecer à senhora, ministra, que desde o nosso primeiro contato teve a gentileza de aceitar o nosso pedido, deferir nosso pedido. O Fernando, que está sempre conosco, em parceria com o trabalho da AMB e da Escola Nacional da Magistratura, e os militares estadual e federal, que também aceitaram participar deste evento. Nosso muito obrigado e desejo um excelente evento a todos nós. Com a palavra, o Marcelo Piragibe. Bom, meu nome é Marcelo Piragibe, assessor especial da Escola Nacional da Magistratura. Hoje estou atuando como mediador, âncora dessa live, que é mais uma iniciativa da Comissão de Cultura, Arte e Humanismo da Escola Nacional, que vem desenvolvendo uma série de interlocuções, como direito de cinema, direito de literatura, e dentro dessa nossa programação também contamos com a série de história ligada ao direito. Temos uma programação de julgamentos históricos, onde já debatemos o julgamento de Jesus, o julgamento de Sócrates, de Joana d'Arc, de Nuremberg, outros já agendados para novembro. Nessa linha, encontra também a série sobre a história dos ramos da justiça do Brasil, federal, militar, trabalhista, estadual e eleitoral. Todos esses encontros estão disponíveis no canal do YouTube da MB. Fica permanentemente lá à disposição quem não pode assistir ao vivo. Nesse mês de setembro, tratamos da justiça do trabalho e, na live de hoje, trataremos da justiça militar, como dito pelo desembargador Caetano, criado em 1808, portanto, a mais antiga justiça de todas no Brasil. Hoje, para nossa satisfação, contamos com os expositores ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do desembargador Fernando José Armando Ribeiro, e como debatedores, os doutores Matheus Safer Brandão e Maurício José de Oliveira. A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais,
doutora honoris causa da Universidade Inca de La Vega, Lima, Peru, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, Portugal, bacharel em Direito pela Faculdade Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professora universitária e autora de vários livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Recebeu várias premiações nas áreas de direitos humanos por atuar na defesa das minorias e o Estado de Direito Democrático de Direito. Primeira mulher nomeada ministra do Superior Tribunal Militar do Brasil, empossada em 2007. Ministra-presidente do Superior Tribunal Militar do Brasil em julho de 2014 a março de 2015. Primeira mulher a presidir o STM em seus 212 anos de existência, em cuja posse eu tive a honra de estar presente também. O desembargador Fernando José Armando Ribeiro é o atual presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos e Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e foi aluno também do nosso presidente da Escola Nacional aqui presente, desembargador Caetano Levi Lopes, que é um dos decanos professores da Milton Campos. É também professor adjunto dos cursos de bacharelado, mestrado e doutorado da PUC-Minas e, em muitas gestões, ocupa a direção da Escola Nacional da Magistratura como representante da Justiça Militar. Além também de poeta. Recentemente fizemos uma live de Direito e Poesia, onde o desembargador foi expositor junto com outro grande jurista poeta, ministro Carlos Aires de Brito, do Supremo Tribunal Federal. Debatedores, os doutores Matheus Schaffer Brandão, mestre e doutorando em Ciências Jurídicas e Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Lisboa, Portugal, oficial da Força Aérea Brasileira, da FAB, assessor jurídico da ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do STM. E o doutor Maurício José Oliveira, que ocupa o posto de tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais e exerce a função de chefe da assessoria estratégica do pessoal do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, possui bacharelado em Ciências Militares e em Direito, especialização em Direito Público, em Segurança Pública, em Gestão Estratégica de Segurança Pública, membro colaborador da Comissão de Direito Militar da OAB Minas Gerais, membro efetivo curricular da Academia de Letras João Guimarães Rosa, professor da Academia da Polícia Militar e disciplinas de Direito Penal e Militar, Processo Administrativo, e autor de diversos livros e artigos, comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, Crime Militar, da Prisão em Flagrante, a Audiência de Custódia, Teoria e Prática. Não poderíamos deixar de registrar a parceria da Escola Nacional da Magistratura com as escolas militares aqui presentes. Em 2014, firmamos com a então CEJUM, Centro de Estudos da Justiça Militar da União, presidido na época, pelo então ministro José Coelho Ferreira, o primeiro convênio entre as escolas, que inclusive contava pontos para fim de promoção. Em 2016, tanto eu como o desembargador Caetano tivemos a honra de participar como professores formadores do curso para fins de vitaliciamento dos magistrados da Justiça Militar da União, já denominada Escola Nacional da Justiça Militar, ENAJUM, onde os novos juízes fizeram imersão, inclusive na selva amazônica. Eu e o Caetano não fomos dessa vez para a selva. Ainda nesse mesmo ano, em 2016, tivemos a oportunidade, eu, desembargador Caetano, pela ENFAM, com a presença do ministro Herman Benjamin, de estarmos na companhia do ministro José Barroso Filho, também do STM, por várias semanas, em intercâmbio na China, que é a maior escola de formação judicial do mundo. Com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Militar de Minas Gerais, nossos laços também são estreitos. Tenho orgulho de ter recebido a medalha de mérito judiciário militar desse tribunal. E, como sabemos, o desembargador Fernando Armando integra a direção da Escola Nacional há muitas gestões, colaborando sempre para o aperfeiçoamento e atualização dos magistrados, tendo preparado diversos cursos em conjunto com a Escola Nacional da Magistratura. Em 2017, participamos do 4º Colóquio de Direito Militar, quando o desembargador Fernando Armando era diretor da escola e organizador do evento. E para finalizar essa abertura, compre ainda registrar também que a Escola Nacional da Magistratura, órgão da MB, que é a maior associação de juízes do mundo, congregando mais de 14 mil associados de todas as jurisdições, nessa terça-feira passada,
na gestão do desembargador Caetano e com o restrito apoio da nossa presidente da MB, colega Renata Gil, deu um dos maiores passos na área educacional da nossa associação ao inaugurar sua plataforma virtual de ensino à distância com os mais renovados professores. A partir de agora, iremos levar não somente para os juízes associados, mas a todos os operadores de direitos um ensino de excelência e qualidade nos rincões mais longínquos do nosso enorme Brasil, através dessa nova plataforma de ensino à distância. Nossa live hoje está distribuída da seguinte forma. A ministra Maria Elizabeth falará por aproximadamente 20 minutos, tendo como debatedor o Dr. Matheus Schaffer Brandão, também por uns 5 a 10 minutos, na sequência o desembargador Fernando, por prazo igual, e tendo como debatedor o Dr. Maurício José de Oliveira. No final, se houver espaço, abriremos para perguntas e respostas por 10 minutos aos que estiverem nos assistindo. Então, eu passo a palavra, na sequência, para a ministra, que possa fazer a sua exposição. Certo, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Associação dos Magistrados Brasileiros, na pessoa do desembargador Caetano Levi Lopes, meu conterrâneo, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, e também do Dr. Marcelo Piragibe, assessor especial da ENM e mediador nessa live. Eu cumprimento na oportunidade meu querido amigo e colega de magistratura, o presidente Fernando Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar do meu estado de origem, Minas Gerais, e saúdo com muita alegria os ilustres debatedores, o Dr. Matheus Schaffer Brandão, brilhante jurista e oficial da Aeronáutica, e o tenente-coronel Maurício José de Oliveira. É uma honra muito grande estar aqui entre os senhores e estar discutindo a justiça militar, que, apesar de, como pontuou o doutor Marcelo Piragibe, é a mais antiga do Brasil, ainda talvez seja mais, vamos dizer assim, ignorada, mais esquecida e menos conhecida. Então, eu, por essa razão, falarei um pouco sobre a Justiça Militar Federal brasileira e buscarei pontuar as suas origens, a estrutura, funcionamento em tempos de paz e em tempos de guerra, né? A Magna Corte Castrense, conforme narra a historiografia pátria, foi instituída em 1º de abril de 1808, e não em 1964, como muitos pensam erroneamente, por alvará, com força de lei, assinado pelo então príncipe regente Dom João, que nem rei ainda era, com a denominação de Conselho Supremo Militar e de Justiça. E, por volta de 1891, instituiu-se o Supremo Tribunal Militar, com as mesmas competências do extinto Conselho Supremo. E, após o advento da Carta de 46, da Constituição de 1946, adquiriu a terminologia atualmente adotada, Superior Tribunal Militar. Ao longo dos anos, a sua composição sofreu diversas alterações até chegar ao número atual de 15 magistrados civis e militares. E, a despeito das modificações numéricas no seu quórum, a composição mista sempre se fez presente desde o Império. Então, consubstanciando hoje 212 anos de história, ela foi integrada ao Poder Judiciário pela Carta Política Liberal e Democrática promulgada de 1934, decorrência da vontade soberana de uma Assembleia Nacional Constituinte da época. E, na qualidade de justiça especializada, ela tutela as Forças Armadas e julga tão somente os crimes militares definidos em lei, e hoje também os crimes militares por extensão, mas que não se desnaturaram da especialidade, preceito emanado do artigo 124 da Constituição Federal e que pode ser perpetrado tanto por civil quanto por militar, diferentemente do que acontece nas justiças militares estaduais. Prevê a lei maior, como o doutor Fernando explicará, 2 espécies de justiças militares, a federal e a estadual, ex-vido do artigo 122 a 124 e 125, seus respectivos parágrafos, que estão inseridos no título 2, capítulo 3 do Poder Judiciário, na seção 7ª, que fala dos tribunais e juízes militares. E, no tocante à esfera federal, são órgãos da Justiça Militar da União, consoante estatui o artigo 122 da Constituição Pátria, o Superior Tribunal Militar, que é um órgão de cúpula e também uma corte de apelação,
na medida em que não existe uma corte intermediária entre a primeira instância e a Corte Superior, os tribunais e os juízes federais militares instituídos por lei. A previsão constitucional é regulamentada pela Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da União, regula o seu funcionamento e os seus serviços auxiliares. E com jurisdição em todo o território nacional, encontra-se o Superior Tribunal Militar na cúpula da estrutura hierárquica do Judiciário castrense e é composto por 15 ministros vitalícios, 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, ou seja, são todos generais de 4 estrelas. E 5 civis, 3 advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada. Eu, inclusive, integro a cadeira destinada aos advogados, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e 2 magistrados, 2 ministros, por escolha paritária dentre os juízes auditores, que hoje são chamados juízes federais militares, e os membros do Ministério Público da Justiça Militar. Todos os magistrados são nomeados pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal e sabatina pela Constituição, pela CCJ, também do Senado. Preservou a vigente lei fundamental o escabinato, ou escabinado, que é um instituto mediante o qual magistrados militares e civis togados integram o mesmo tribunal ou juízo. E o Constituinte o preservou em razão dele permitir aliar a experiência dos comandantes que atingiram o ápice de suas carreiras, acumulando mais de 40 anos de vida na caserna, com inegável conhecimento jurídico dos ministros civis, conhecidos e chamados de ministros togados. No tocante à competência, cabe às auditorias e ao STM processar e julgar os crimes militares definidos em lei, como salientei anteriormente, e essa lei, a mencionada, que a Constituição refere-se, é o Código Penal Militar, promulgado em 1969, cujos artigos 9º e 10º estatuem sobre os crimes militares em tempos de paz e em tempos de guerra, e, recentemente, pela Lei 13.491, de 2017, que instituiu os chamados crimes militares por extensão, que não são aqueles que se encontram tipificados no Códex Castrense, mas que se aplicam, dependendo das circunstâncias e do agente perpetrador do delito, à justiça especializada e podem ser por elas processados e julgados. Trata-se, então, de uma justiça destinada a julgar exclusivamente os delitos castrenses, cometidos tanto por civis quanto por militares. A sua competência, portanto, é ratione legis, não ratione persona e ratione matéria ou ratione loci, e ela julga delitos propriamente e impropriamente militares, também os crimes militares por extensão, por força dessa lei que eu acabei de mencionar, que ampliou a competência do Foro Castrense Federal e sobre a qual talvez seja objeto de debate mais adiante, mas eu não terei tempo de me reportar a ela. Concernente ao Superior Tribunal Militar, ele atua como instância originária e recursal, como falei anteriormente. Na qualidade de corte de apelação, compete-lhe apreciar os recursos interpostos contra as decisões do juízo ACOR, e seus acórdãos são definitivos, só cabendo interposição para o Supremo Tribunal Federal de recurso extraordinário, quando versar sobre questão constitucional, de recurso ordinário em habeas corpus ou mandado de segurança, quando denegatória a decisão, nos termos do artigo 102, inciso 3º e respectivas alíneas da Carta Constitucional Pátria. Originariamente, cabe-lhe também processar e julgar os oficiais generais das Forças Armadas, acusados em ações penais, consoante a Lei 8.457 de 92, também os mandados de segurança contra os seus próprios atos, os do presidente do tribunal e os das autoridades coatoras ou imputadas como coatoras da Justiça Militar. Compete-lhe também, nessa sede, conhecer e decidir sobre as representações para decretação de indignidade oficial ou sua incompatibilidade com o oficialato
e os feitos dos conselhos de justificação, que são aqueles que avaliam se o militar tem condição de permanecer na força e, se não, decretam a sua reforma ou então a perda do posto e da patente. Quanto à primeira instância, ela é constituída por 12 circunscrições judiciárias militares, sendo que para cada CJM, como nós chamamos, corresponde uma auditoria com algumas exceções. A exceção da sediada no Rio de Janeiro, que possui 4, a exceção da sediada em São Paulo, que possui 2, e a exceção da sediada em Porto Alegre, que conta com 3. E a nossa, a 11ª em Brasília, que possui 2. As áreas territoriais das circunscrições judiciárias militares correspondem às regiões militares que detêm maior concentração dos contingentes do Exército, porque, afinal, a Força Terrestre é a força mais numerosa, né, dentre as Forças Armadas brasileiras. Existe ainda, para complementar, uma auditoria de correição na capital federal, com jurisdição em todo o território nacional e que tem por competência proceder às correições gerais a fim de sanar eventuais erros em procedendo do juízo ACO, comunicar ao presidente do STM fato que exija pronta solução e providenciar a uniformização de livros e registros das auditorias militares. Então, basicamente, né, em face ao premido tempo, este é o funcionamento da Justiça Militar da União em tempos de paz, sendo o outro o seu processamento em tempos de guerra. E por quê? Porque o Códex Penal Militar é o único que tem a peculiaridade da sua incidência depender da situação bélica que o país se encontra. É a única espécie normativa que detém vigência plena e eficácia parcial, uma vez que, consoante seus dispositivos, eles estão condicionados à guerra ou à paz, de acordo com os artigos 355 a 410 do Código Penal Militar, combinado com os artigos 89 a 97 da Lei 8.457 de 92. Então, em tempos de paz, e eu gostaria apenas de fazer aqui um breve comentário, porque eu acho que é bem interessante para a maior parte daqueles que nos ouvem e certamente desconhecem, a Justiça Militar é a única, a Justiça Militar da União, é a única que, para além da mobilidade, que é uma característica sua inerente, ela não detém aqueles 3, vamos dizer assim, aqueles 3 postulados, não é, que são deferidos à magistratura para garantir a sua independência e a sua imparcialidade. A inamovibilidade, a imparcialidade, a irredutibilidade dos vencimentos, e agora me deu um branco, esqueci da inamovibilidade, irredutibilidade e... me ajude aqui, doutor Marcelo, qual foi a outra? E a vitaliciedade, me perdoa, muito obrigada, desembargador, me deu um branco aqui, eu me esqueci. Não, vitalícios nós somos, com certeza, inclusive os militares, mas inamovíveis não. E eu digo isso referente, sobretudo, à primeira instância. Por quê? Porque a justiça militar, ela se desloca, né, em situações de conflitos armados para os teatros de guerra, onde o poder sancionador se faz mais premente. A uma, porque o comandante não pode praticá-lo de uma forma abusiva e ilegal. E a duas, porque os crimes e também as infrações disciplinares cometidas nessas situações tão dramáticas determinam uma pronta, efetiva e ágil estrutura judiciária com vistas a apurar os delitos e punir os culpados na maior brevidade de tempo possível. E, por essa razão, a justiça militar ela tem que se deslocar, né, para os teatros de operação de guerra, o que seria imponderável para a Justiça Federal Ordinária, daí porque é tão importante a preservação dessa justiça especializada, porque nós não podemos conjecturar com possibilidades de que o Brasil jamais entrará em conflitos armados. O Estado tem de estar preparado para enfrentar esse tipo de situação, não é? Então, em tempos de paz, funciona a Justiça Militar Federal, de primeira instância, nas auditorias por meio de conselhos de justiça que podem ser permanentes ou especial, não é? Bem, os conselhos permanentes de justiça, em tempos de paz, julgam as praças de suas respectivas forças, soldados, cabos, sargentos e suboficiais, e também os civis
nos crimes militares. Então, existem, em tempos de paz, conselhos de justiça permanente para a Marinha, Exército e Aeronáutica, e eles são formados por 4 juízes militares, um dos quais o oficial superior, que o presidia anteriormente, mas que, com a alteração, né, que houve recentemente, há uns 2 anos, agora quem preside os conselhos é o juiz concursado, o juiz militar federal, togado e investido como qualquer outro juiz de direito, como qualquer outro juiz federal na magistratura. Né? Os militares são designados mediante sorteio, dentre os oficiais que se encontram sediados na sede da jurisdição de cada uma das circunscrições, e os conselhos especiais de justiça, por sua vez, eles julgam os civis e os oficiais graduados, dos tenentes aos coronéis, que são denunciados pelas práticas de crime militar, e eles funcionam da mesma maneira que os conselhos permanentes. O que é importante só salientar é que, nesses conselhos, os postos e as patentes dos juízes militares deverão ser mais elevados que a do oficial acusado, sendo constituídos para cada processo e dissolvidos após a conclusão do julgamento. Né? Em cada auditoria são investidos 2 juízes federais, o titular e o substituto, ingressos na magistratura por concurso público de provas e títulos, e eles exercem as mesmas funções judicantes. Junto à primeira instância, atuam como de resto, junto ao Superior Tribunal Militar, os representantes do Ministério Público, que funcionam na causa como custos legis ou dominus litis, os advogados constituídos, os defensores públicos ou os defensores dativos. As nossas ações penais são todas públicas, incondicionadas, elas se iniciam com o recebimento da denúncia ofertado unicamente pelo parquê castrense, inexiste o pagamento de custas processuais, o oferecimento da peça acusatória normalmente é fundado em auto de prisão em flagrante, em uma instrução provisória de deserção ou um inquérito policial militar. Então, sinteticamente, esse é o funcionamento da justiça militar em tempos de paz, e em tempos de guerra também não é muito diferente, né? Porque, como eu disse, o legislador previu, né, um duplo sistema de organização e de funcionamento do Judiciário Federal Castrense. E, em tempos de guerra, compõe-se a justiça militar, junto às forças em operações, os juízes auditores, os conselhos de justiça militar e os conselhos superiores de justiça militar. Esses órgãos processam e julgam os agravos perpetrados nos cenários beligerantes ou em território estrangeiro militarmente ocupado por forças brasileiras, salvo o que dispuserem os tratados e as convenções internacionais nos quais o Brasil seja signatário. Ao juiz federal compete presidir a instrução criminal nos processos em que forem réus as praças, os civis ou os oficiais até o posto de capitão de mar e guerra ou coronel, inclusive, bem como julgar praças e civis. E reza a lei que no teatro de operações de guerra haverá tantas auditorias quanto se fizerem necessárias, nas quais atuarão um juiz federal, um procurador e um defensor público. Então, vejam, senhores, que mesmo em tempos de paz, o devido processo legal, né, e o princípio da ampla defesa e do contraditório, talvez mais do que nunca, foi preservado. Né? E quanto ao Conselho de Justiça, ele é integrado por um juiz federal titular ou substituto e 2 oficiais de posto igual ou superior ao do réu, observada, na última hipótese, o critério de antiguidade. Similarmente aos conselhos especiais em tempos de paz, que eu me referi, o Conselho de Justiça é constituído para cada processo e é dissolvido após o término do julgamento e cabe-lhe, compete-lhe, né, julgar oficiais, à exceção dos oficiais generais. E, por último, o Conselho Superior de Justiça, não é? Meu tempo já está acabando, estou vendo aqui o Conselho Superior de Justiça, que é o órgão de segunda instância, composto por 2 oficiais generais em serviço, da ativa ou da reserva, convocados, e um juiz federal, todos nomeados pelo presidente da República. A presidência é exercida pelo juiz militar de patente mais elevada ou mais antigo, em caso de igualdade, e tem por atribuição processar ou julgar os oficiais generais e as apelações advindas dos conselhos de justiça. E, junto a eles, funciona um procurador, um defensor público, também nomeados pelo presidente da República,
membros do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, respectivamente. Então, em linhas gerais, são essas as características da Justiça Militar da União em tempos de guerra, como eram, né, em tempos de paz, aqui eu acabei de falar, um pouco antes, e como os senhores e senhoras podem perceber, é completamente diferente da Justiça Federal Ordinária e das justiças estaduais de todo o Brasil. Eu me coloco à disposição, se houver tempo para as perguntas, para sanar qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigado, ministra. O tempo foi curto, mas foi muito esclarecedor, embora dentro desse pequeno espaço. É uma provocação para todos, até para é uma justiça ainda pouco conhecida, né? E a gente está aqui exatamente para provocar as pessoas a ter um entendimento maior. E eu chamo aqui, então, para debater, para acender esse debate, o doutor Matheus Schaffer Brandão, para fazer uso aí da sua palavra. Por favor, Matheus. Tem que ligar o microfone, Matheus. Está desligado. Aí, agora eu acho que vai. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite da Escola Nacional da Magistratura, bem como cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador, o doutor Caetano Levi Lopes, o excelentíssimo senhor desembargador Fernando José Armando Ribeiro, o excelentíssimo senhor doutor Marcelo Piragibe e o ilustríssimo tenente-coronel Maurício José de Oliveira. Em especial, eu gostaria de deixar registrados meus cumprimentos e a minha admiração à minha querida mestre e eterna professora, a excelentíssima senhora ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na qual tento auxiliá-la no Superior Tribunal Militar. No mais, eu estendo meus cumprimentos aos internautas que nos assistem e nos assistirão futuramente no canal do YouTube. Inclusive, deixo aqui, eu acho fascinante a questão desse meio de comunicação que nós temos atualmente, né, que faz com que perpetue no tempo momentos tão importantes como esse. Por fim, eu gostaria de ressaltar a honra que é para mim representar as Forças Armadas nesse evento, tamanho é o meu apreço pela instituição, bem como por todos que a integram. Então, boa tarde a todos. Diante a exposição da ministra, eu tenho algumas inquietações durante todo o tempo que eu trabalho na Justiça Militar da União, né? E eu acredito que trouxe 3 temáticas que nós podemos debater a respeito disso, que eu gostaria, inclusive, de saber a opinião da senhora, ministra, que basicamente são: a primeira delas é que é sabido que as Forças Armadas, elas possuem um poder disciplinar, que responde aos imperativos dos seus regimentos disciplinares, né? Inclusive por meio das imposições de sanções, isso em âmbito das próprias forças. Há inclusive, algumas investiduras da Justiça Militar da União para abarcar, assim como na Justiça Militar Estadual, tais infrações, porque nós sabemos que é de competência também da Justiça Militar Estadual a apreciação dessas infrações disciplinares, né? Qual seria a opinião da senhora, ministra, a respeito dessa temática? O segundo ponto que eu gostaria de um esclarecimento seria, né? Atualmente, nós temos uma inovação, que seria a Lei número 3.774, de 2018, inclusive instituída pelo presidente Michel Temer, né? Houve uma alteração do artigo 9º do Código Penal Militar, onde a competência para o julgamento de civil e de militar que com esse concorra passou a ser, agora, do juiz federal da Justiça Militar da União. Inclusive, isso gerou um processo, né, no Superior Tribunal Militar, de número 7.425/51 de 2019, que foi o incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu gostaria, ministra, que a senhora ressaltasse o posicionamento do Tribunal, ou do Superior Tribunal Militar, a respeito dessas alterações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, né, que instituiu os incidentes de uniformização de jurisprudência, porque são usados atualmente, inclusive já foi usado nesse processo que eu citei, em relação à uniformização de jurisprudência do tribunal. E se possivelmente eu puder fazer também, né, eu gostaria de saber a opinião do desembargador doutor Fernando, quanto à mesma proposição em relação à justiça estadual. Por fim, eu tenho uma certa inquietude, que inclusive no gabinete a gente estuda bastante,
que seria a competência do Tribunal do Júri. Essa é meu terceiro posicionamento a respeito da questão do que se discute, do que seria a competência da Justiça Militar, tanto a federal como a estadual, e a competência do Tribunal do Júri, né? Eu gostaria de saber, então, ministro, a partir do conceito, né, da competência constitucional do Tribunal do Júri, qual seria, né, os fundamentos para que haja a atração da competência do Tribunal do Superior Tribunal Militar para o julgamento tanto dos civis como dos militares que cometam crime militar doloso contra a vida, e por que da diferenciação, haja vista, né, a própria Constituição, por meio da emenda constitucional número 45 de 2004, ter alterado, inclusive, a Constituição no artigo 125, parágrafo 4º, que a Justiça Estadual Militar, ela tem, na verdade, talvez uma dupla conotação em relação a essa questão, porque ela não julga civis e ela não julga crimes dolosos contra a vida, crimes esses militares, quando a vítima é civil. Então, ela julga quando o autor é militar estadual e quando a vítima é militar estadual. Mas ela não julga quando o autor possivelmente é um militar, né, e a vítima é um civil. E, por fim, a senhora não acha ou não sente uma certa estranheza quanto a essa questão ainda de competência, né? Que, se possivelmente um civil ele vem a cometer na Justiça Militar um homicídio, que é um crime doloso contra a vida, né? No âmbito da administração militar, contra o militar da ativa, que, como nós já sabemos, é de competência da Justiça Militar da União, né, e não do júri, por alteração da lei, atualmente, esse civil seria julgado monocraticamente por um juiz federal da Justiça Militar da União em primeira instância. Isso não alteraria o conceito de boa-fé objetiva, colegiada, por óbvio, né, que foi estabelecido constitucionalmente para a configuração do Tribunal do Júri em crimes deste a esse? Bom, eu vou abrir a palavra para a ministra e eu vou pedir o Fernando na sequência, o desembargador Fernando na sequência vai falar, ele já aproveita na exposição dele e responde à indagação, para a gente tornar mais ágil assim a nossa exposição. Ministra, por favor, fique à vontade para responder. Eu serei breve, porque são questionamentos muito grandes e muito, vamos dizer assim, que nós, na Justiça Militar da União, nos debatemos já há muitos anos, então, eles são densos. Com relação à questão do IRDR, né, embora ele não esteja previsto no Código de Processo Penal Militar, né, no CPPM, nem no nosso regimento interno, no caso do STM, o plenário acabou julgando ser possível a sua aplicação na Justiça Militar da União, com fulcro nos artigos 976, incisos 1º e 2º do Código de Processo Civil. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, né, numa decisão, se não me engano, da ministra Carmen Lúcia, foi da ministra Carmen Lúcia, não foi? Referendou esse nosso entendimento. Então, nós podemos, inclusive, utilizar o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas exatamente no nosso foro especializado. Com relação à questão das infrações disciplinares, isso é uma briga antiga que nós temos, né, de trazer para a nossa justiça também a infração disciplinar, porque o liame entre o crime militar, né, e a infração disciplinar, ele é muito tênue, ele está entre a decisão do comandante, como é que ele vai encarar aquele ato infrator, né, causado pelo militar, no caso, né, e como é que o Ministério Público vai se comportar, se vai oferecer ou não uma denúncia, porque as nossas ações são todas penais públicas incondicionadas. Mas o fato é que essa fratura de competências, né, porque há a possibilidade da Justiça Militar Estadual julgar as infrações disciplinares há muito tempo, desde a reforma do Poder Judiciário, desde a PEC, eu hoje estou com a minha memória péssima, né, mas da Emenda Constitucional 45. Então, desde esta época, as justiças estaduais já julgam, e tem uma competência civil e militar, uma civil e penal. Nós não, nós só temos a nossa competência penal, mas é uma briga antiga porque assim, a gente entende, nós entendemos lá no STM que a unificação, né, das decisões
ajudaria e acho que agilizaria, inclusive, né, o bom funcionamento das Forças Armadas. Esse é um ponto. E, por último, o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri, isso é uma discussão. Eu entendo, né, que a 13.491 ela foi muito clara quando passou para a nossa competência os crimes dolosos contra a vida, que eu acho que nós podemos julgar sim, como eu acho que a Justiça Militar Estadual também pode. O doutor Fernando Armando Ribeiro tem um artigo escrito sobre isso, que eu já até citei num voto quando defendia a instituição do júri na Justiça Federal, na Justiça Federal castrense, mas eu acho que é possível, eu acho que nós temos competência para julgar, mas nós só podemos fazê-lo dentro de um tribunal do júri, de acordo com a determinação prevista no artigo 5º, inciso 30 ou 28, salvo eu, porque hoje minha memória está me falhando, né, da Constituição Federal. Quer dizer, não há como ultrapassar o comando maior, não há como ultrapassar o comando constitucional, e eu tenho para mim que quando se e eu não estou me referindo só nos casos de GLO, naqueles casos específicos que a 13.491 estabeleceu, não. Eu entendo também que o juiz julgar monocraticamente um civil, não é assim, ser pelo júri, e um militar ser julgado, um militar que comete o homicídio contra um outro militar, né, e que a competência é nossa e só nós, e quem julga são os conselhos, e no caso também quem julga é o STM, eu acho isso um assinte ao comando constitucional, né, porque está se suprimindo do réu um direito, o juiz natural, né, uma garantia constitucional que lhe foi deferida pelo legislador maior. E não é qualquer juiz natural, nós estamos falando aqui da sociedade, porque no júri quem julga é a sociedade, é ela que vai dizer, né, se aquele infrator merece ou não, né, ser perdoado pelo crime que cometeu, nas circunstâncias que cometeu. Então, eu acabei de examinar uma banca de mestrado de um aluno, onde ele fala justamente sobre a inconstitucionalidade de não se instituir um tribunal do júri na Justiça Militar da União, né, e ela continuar placidamente julgando os crimes dolosos contra a vida às avessas e a contrário do que determina a nossa Constituição Federal. Bom, basicamente, essas são as minhas ideias, que eu posso depois adensá-las, mas eu não quero tomar mais tempo para dar a palavra aqui ao meu queridíssimo amigo, presidente do Tribunal de Justiça de Minas, Fernando Armando. Ministro, eu acho que a pergunta do Matheus e a resposta foram exatamente, servem com o propósito que a gente tem aqui, que é mais de provocar do que de se aprofundar. Então, eu passo a palavra aqui, na sequência, ao amigo também, desembargador Fernando Armando, para a sua exposição e a resposta do Matheus, para depois abrir para novo debate. Boa noite a todas e a todos. Eu cumprimento e agradeço o convite honroso feito à Escola Nacional da Magistratura, ao desembargador-presidente deste importante órgão, desembargador Caetano Levi, meu querido ex-professor, e que me brinda com a possibilidade com a felicidade dupla de poder estar aqui falando um pouco sobre esta justiça especializada e ao lado de pessoas que tanto estimo e admiro há tanto tempo, como a ministra Maria Elizabeth Rocha, minha querida amiga, que tive a honra de tê-la como prefaciadora já de livro meu, e que é uma pessoa que realmente tem um pensamento muito amplo e profundo sobre temas os mais diversos dentro do universo jurídico, e pensamentos esses sempre de vanguarda, não é? Que exatamente trazem, a meu ver, a justiça militar para uma proximidade que lhe é tão importante e até mesmo necessária, eu diria, que é com as humanidades. A Associação Internacional das Justiças Militares tem como tema, desembargador Caetano, uma frase latina que diz humanitas et militaris, né? E a ideia que se tem exatamente desta humanidade que faz-se tão importante neste lugar onde o limite entre a força e o direito se colocam
dentro de um liame que é, por vezes, demasiadamente tênue. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com a professora e ministra Maria Elizabeth. Cumprimento ao desembargador, ao caríssimo juiz Marcelo Piragibe, já estou lhe promovendo. Cumprimento também ao caro tenente Matheus e também ao tenente-coronel Maurício José. E, por fim, cumprimento a todos os que nos assistem nessa live de hoje. E eu depois dessa exposição da ministra Elizabeth, desembargador Caetano, caríssimo Marcelo, é importante começar falando realmente desse ponto que ela destacou, que eu acredito que é o desconhecimento. Eu acho que uma live como essa contribui e muito para diminuir um pouco esse desconhecimento, que é um desconhecimento que atinge até mesmo profissionais do direito, não é? E os cidadãos em geral. Esse desconhecimento ele não é bom para nenhum órgão do judiciário, e nós sabemos que já foi o tempo em que o próprio Supremo Tribunal Federal sofreu com esse desconhecimento, haja vista que décadas atrás, 2 ex-ministros do Supremo publicaram livros que tinham, inclusive, títulos muito parecidos, quais sejam o de que o Supremo Tribunal Federal é um ilustre desconhecido. Aliomar Baleeiro e o nosso conterrâneo Oscar Dias Correia, ambos foram autores de livros exatamente com esse título: Supremo Tribunal Federal, um poder desconhecido, Supremo Tribunal Federal, esse desconhecido. E, passadas tantas décadas, nós sabemos que o Supremo não é mais um desconhecido e sabemos que isso foi muito bom para a democracia brasileira. E devemos pensar em que medida também a justiça militar acaba sendo, muitas das vezes, assolada por críticas que vêm devido a esse desconhecimento. Não estou aqui, claro, defendendo que ela é uma justiça perfeita, mas eu tenho bastante convicção de que muitas dessas críticas que lhes são formuladas advêm de um desconhecimento. E o primeiro desses pontos já está colocado aí pela ministra Elizabeth na história da Justiça Militar Federal, como a que precede o próprio Supremo Tribunal Federal, né, em 4 anos de existência, e que não se confunde com a história do militarismo no Brasil. Há um outro ponto que é muito importante de se dizer, quando nós falamos, então, como eu vou falar, da justiça militar estadual, não é? Que muitas das vezes também já é confundida como pertencente à jurisdição do STM, como pertencente à mesma justiça que compõe a Justiça Militar Federal. Quanto à Justiça Militar Estadual, nós temos uma história mais recente, uma vez que não houve no Império uma regulamentação da sua existência, e nem mesmo na primeira Constituição Republicana de 1891 houve qualquer menção à sua existência. Ela passou a existir a partir de um dispositivo da Constituição de 1934, uma Constituição que não foi outorgada, que foi uma Constituição democrática, como sabe, que conferiu à União a competência para legislar sobre organização, instrução e justiça das forças policiais. A partir desse dispositivo, artigo 88 da Constituição de 1934, é que foram editadas leis como a Lei Federal 192, que veio organizar as polícias militares como reserva do Exército brasileiro. E, então, autorizando
que os estados, dentro do próprio princípio federativo, organizassem também suas jurisdições, suas justiças militares. O que foi feito, por exemplo, em Minas Gerais, no meu estado, pela Lei 266, de 9 de novembro de 1937. Esta Lei 266, que é aí a criação, né, da nossa Justiça Militar Estadual, que a instituiu em primeira instância. Criou o juiz, a figura do juiz auditor e dos conselhos de justiça, o permanente e o especial. Um juiz auditor foi criada em 9 de novembro de 1937. E isso é um ponto interessante de se dizer, porque os senhores sabem que muitas das vezes, quando surgem questionamentos da existência da justiça militar, um dos primeiros pontos, se não o primeiro ponto, que se coloca como crítica é que apenas 3 estados da federação teriam a justiça militar, o que não é absolutamente verdade, a justiça militar estadual. Todos os estados da federação têm sua justiça militar de primeira instância. A nossa, em Minas, foi criada em 1937. Então, o nosso tribunal, que comemora 83 anos, né, ele, na verdade, é a nossa justiça militar, não é, que tem mais de 8 décadas, porque foi a sua criação que adveio exatamente por um dispositivo que estava previsto na Constituição de 1934. É interessante dizer ainda, o desembargador Caetano, caríssimos colegas, que a Constituição de 1946, uma Constituição sabidamente democrática, e talvez não faltaria quem dissesse, né, juntamente com a de 88, a mais democrática da nossa história, ela foi a que veio realmente inserir explicitamente a justiças militares no seu texto, elevando-as à dignidade constitucional. Ela faz aí a primeira vez na história uma menção explícita à justiça militar estadual e à justiça militar federal, obviamente, né? A Justiça Militar Federal, o STM, e as justiças militares estaduais. Ela fala de tribunais e juízes militares. E foi exatamente a partir desta redação da Carta de 46 que a Lei de Organização Judiciária do nosso estado de Minas Gerais veio a criar aquele que, naquele momento, foi denominado de STJM, um nome bastante curioso, né? Superior Tribunal de Justiça Militar, que era o nosso segundo grau, que veio, no caso, então, a preencher a lacuna, porque até então, de 37 a 46, o julgamento em segunda instância daquele auditor, daquela auditoria que havia sido criada, era feito pela Câmara Criminal do hoje Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, passa a ser feita por esse STJM, Superior Tribunal de Justiça Militar, que originalmente foi composto de 3 juízes e continuou mantendo-se um auditor em primeira instância. Esse é um ponto que merece ser destacado, porque a Carta de 46, ao ver dos analistas, ela acabou sendo mais explícita no que tange à justiça militar do que as outras que viriam outorgadas nos regimes militares sucessivos e que não fizeram, né, inclusive a Carta de 67 não fez menção a essa justiça.
não é? Ela apenas admite como justiça especial já instituída. Uma regra que, inclusive, também a Constituição de 88 veio trazer. E, falando da Constituição de 1988, temos aí, mais uma vez, uma Constituição amplamente democrática, não é? Nossa festejada Constituição Cidadã, que veio a dar uma ampla guarida à justiça militar, veio a ser bastante minuciosa até na sua regulamentação, não apenas no seu texto originário, mas também em emendas sucessivas, como na emenda 45, que já foi mencionada, que amplia, inclusive, a competência da Justiça Militar Estadual, dando-lhe uma importantíssima competência civil administrativa, né, que passou, em determinados momentos, inclusive, a ser muito mais vultuosa no nosso acervo processual do que a competência criminal, não é? De exatamente rever os atos administrativos sancionadores praticados pela administração militar. Essa competência, que veio em 2004, ela é mais uma demonstração, né, do fortalecimento da justiça militar sob a égide da Constituição de 1988, e a justiça militar em nosso Estado, ela se compõe, né, do Tribunal de Justiça Militar, que é a sua segunda instância, que é composto por 7 membros, que são 4 oficiais advindos do último posto das corporações militares, quais sejam as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militar. Então, nós temos 3 coronéis da PM, da ativa, e 1 coronel do Corpo de Bombeiros. Temos 1 juiz que vem da carreira do antigo denominado juiz auditor, que com a Constituição de 88 passou a ser, com a emenda 45, passou a ser denominado juiz de direito, mais uma contemplação constitucional favorável à justiça militar, não é? Os juízes da justiça militar passaram a ser chamados não de juízes auditores, mas de juízes de direito do juiz militar. E nós temos 2 vagas, né, referentes à Ordem dos Advogados do Brasil e uma ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Uma dessas vagas, inclusive, que eu componho no tribunal. E temos a nossa primeira instância, que tradicionalmente tinha, né, como eu disse, originariamente foi criada apenas com uma auditoria. Esse número foi ampliado já antes mesmo da Constituição de 88, já ainda sob a égide da Carta Outorgada de 67, para 3 auditorias, e eu, recentemente, tive a oportunidade de ampliar o número de auditorias. Nós hoje temos 5 auditorias em Minas Gerais, todas na capital do Estado, e que se compõem de juízes titulares e juízes substitutos. E, além dos juízes, claro, temos também, como na Justiça Federal, a presença dos conselhos, não é? Dos conselhos permanente e Conselho Especial de Justiça, que são fundamentais na atuação da nossa justiça especializada. Essa é uma característica, inclusive, comum nas justiças militares do Brasil. Não é? E o que ocorre nos chamados 3 estados, né, que as pessoas pensam que tem justiça militar, que, na verdade, são os 3 estados que têm 2º grau da justiça militar especializada, estadual, que são Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o mais antigo deles, seguidos por São Paulo e Minas. Em todos eles nós temos, salvo o Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul as circunscrições das auditorias se distribuem também
no interior do estado. Eles têm auditorias em Santa Maria e Passo Fundo e também na capital, Porto Alegre, ao passo que em Minas Gerais e São Paulo as auditorias se concentram na capital do estado. Todos têm o TJM com a mesma e idêntica composição a que eu me referi, que é uma garantia no segundo grau do escabinato, que também encontra-se refletido no primeiro grau de jurisdição. O escabinato ele é, para muitos, a própria razão de ser, né, da nossa jurisdição especializada, e ele existe paralelamente, ele existe na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Como na Justiça Federal, assim como frisou a ministra Elizabeth, ele é presidido também pelo juiz togado, né, pelos nossos juízes de direito do juízo militar, que são juízes concursados, como todos os demais integrantes da magistratura de primeiro grau, que passaram em concurso de provas e títulos e que têm todas as garantias da magistratura e que presidem esses conselhos, quais sejam os conselhos especial e o conselho permanente, que são compostos por 4 oficiais, que são sorteados por um período de 3 meses para atuarem como juízes de fato. Esse sorteio é presidido pelo juiz togado e a diferença desses conselhos, apesar do nome, é exatamente o jurisdicionado, não é? Os conselhos permanentes, eles julgam todos os que não são oficiais, todos os militares não oficiais. E os conselhos especiais julgam os oficiais, né? Inclusive os coronéis de último posto. A sua composição, desses 4 oficiais, ela tem de ter um oficial de patente superior e 3 outros oficiais, e, no caso do Conselho Especial, tem de haver julgamento por patentes que são, no mínimo, equiparadas àquela do réu. Esse é um elemento que me parece, senhores, da maior importância, e eu já tive, inclusive, oportunidade de escrever sobre isso, porque, ao contrário do que muitas vezes se coloca como a justiça militar sendo uma justiça que tem uma estruturação, digamos, ultrapassada, ou uma estruturação arcaica, esse ponto do escabinato me parece ser um ponto fundamental. Porque, vejam, nós temos ali uma consagração de algo que é muito importante para a própria vivência do constitucionalismo moderno, qual seja a criação dos chamados tribunais populares. O escabinato ou escabinado, ele, ao meu ver, ele é uma decorrência direta do preceito que se encontra na famosa cláusula 39 da Carta Magna inglesa de 1215, que, como todos sabem, é um documento embrionário do constitucionalismo, que diz que nenhum homem será julgado, será preso, nem destituído de seus bens, senão pelo julgamento de seus pares, segundo a lei da terra. E essa ideia, vejam, esses dois conceitos de julgamento de seus pares e lei da terra, que na carta inglesa, inclusive, estava em latim, porque ela não foi escrita em inglês, que não era uma língua internacional naquela época, não é? Nós sabemos que já houve, inclusive, reis da Inglaterra que não sabiam falar inglês, porque eram de outro país, né? Eram germânicos, mas o inglês, ela foi escrita em latim, e lá está per legem terrae. E essa ideia de julgado pela lei da terra,
ela remete-nos a algo, a meu ver, duas coisas muito importantes no escabinato. Primeiro, a ideia de pares, o julgamento do militar por alguém que tem a mesma, e não apenas uma questão, digamos, de patentes ou de graduações, mas uma questão de horizontes de mundo, de universos de compreensão da própria vida, de possibilidades de sentido. E a lei da terra, que nós, quando resgatamos a prática do constitucionalismo inglês do rei João, nesse período, criava um instituto extremamente interessante, o doutor Piragibe conhece bem isso, que é o dos juízes itinerantes, né, os juízes de fora, que é exatamente o fato de que havia na Inglaterra 15 juízes, 5 sediados em Londres e 10 que ficavam permanentemente viajando pela Inglaterra para que justamente julgassem causas e conhecessem as tais leis da terra, ou seja, os usos e costumes locais, porque entendiam os ingleses sabiamente, a meu ver, que se ficassem todos apenas fechados em Londres, evidentemente práticas que se adotavam no sul da Inglaterra poderiam se distinguir absolutamente de outras que se adotavam no norte, ou no leste, ou no oeste, e que era preciso, portanto, que o magistrado tivesse um mínimo de imersão nessas práticas para que pudesse ter um nível de parâmetro de justiça para que pudesse, de fato, aplicar o direito. Então, essa ideia de julgamento dos pares e julgamento pela lei da terra, que é fundamental para o constitucionalismo, estamos falando de uma cláusula absolutamente essencial para o germe de toda a discussão constitucional que viria no século XVIII, ela é importantíssima para pensarmos a própria ideia de democracia. E vejam bem que está por trás do nosso Instituto do Tribunal do Júri, não é? Que já estamos aqui discutindo a sua enorme importância e como é que teríamos que garantir a sua aplicabilidade. Exatamente porque ele é um arcabouço de valores democráticos. E vejam que, no caso do escabinato, há algo do Tribunal Popular, há algo de um Tribunal do Júri, e eu costumo dizer, desembargador Caetano, com algumas vantagens, porque no escabinato o julgamento é conduzido por um juiz togado e, mais do que isso, o juiz togado ele vota também, ele é partícipe e ele, inclusive, elabora a própria sentença, segundo o Código de Processo Penal Militar. Então, nós temos aqui, a meu ver, uma confluência interessante, tentando minimizar o impacto que a figura do juiz leigo tem, e que nós sabemos que a crítica existe no próprio Tribunal do Júri, não é? E é antiga. Nelson Hungria e outros já foram críticos do Tribunal do Júri nesse aspecto. Mas a presença de um tribunal, de um juiz togado, como alguém responsável por não apenas conduzir, mas votar e elaborar a sentença, ela minimiza em grande monta muitas das críticas que são feitas ao Tribunal do Júri. Então, eu acredito que a ideia do juiz, do escabinato, ela é, de fato, algo absolutamente imprescindível, algo fundamental para a justiça militar, e que não a coloca como uma justiça de exceção de maneira nenhuma, uma vez que vejam que nela atuam profissionais que são de instituições permanentes. Claro que ela própria é uma instituição permanente porque ela tem sede constitucional, como eu disse, ela é uma instituição permanente, ela não é uma justiça de exceção e ela tem regulamentação constitucional, como eu disse, desde a Carta de 46, mas, além disso, atuam nela profissionais como membros do Ministério Público, que, no caso da Justiça Militar Estadual, são do Ministério Público Comum. Nós temos, na primeira instância e na segunda instância, um procurador de justiça e promotores de justiça que são da mesma carreira de todos os demais que atuam em todas as outras varas e no Tribunal de Justiça do Estado.
evidentemente, uma instituição que fala pelo povo, não é? E que não chancelaria atuar em uma instituição de exceção. Nós temos ali também a participação de defensores públicos que também pertencem à carreira comum da Defensoria Pública. Ou seja, nós temos garantias, inclusive importantes, que são dadas no caso dos juízes militares que compõem os tribunais, para que eles ganhem asas e ganhem uma desvinculação necessária, que, ao meu ver, é importante e fundamental, com relação às corporações que já integraram, qual seja estas garantias da magistratura que a ministra Elizabeth fez menção. O fato de esses juízes, desembargadores, coronéis passarem a integrar a carreira da magistratura, assim como os ministros do STM, é algo importante para que eles tenham condições de enfrentar situações que possam as decisões causar algum dissabor às corporações, o que é natural que se ocorra quando pensamos o judiciário como sendo essencialmente um poder contramajoritário e um poder que decide e pode desagradar com as suas decisões, sejam as maiorias, sejam as instituições. Então, eu acredito que, nesse sentido, as garantias que são conferidas a esses juízes coronéis, elas são importantes também, elementos para garantir essa permanência e para garantir que a nossa justiça seja uma justiça especializada e não uma justiça de exceção, como muitas vezes se acusa. E um ponto importante ainda, que eu acredito que precisa ser frisado, é que essa sua criação nesses 3 estados, que deu-se a partir dessa possibilidade que foi autorizada na Carta de 34 e na Carta de 46, houve a menção a que pudesse haver a criação nos estados que houvesse efetivo de militares superior a 20 mil homens, o que foi recepcionado pela Constituição de 88, ou seja, dos estados que assim já o possuíam, e também repetido no seu texto constitucional. Então, nós temos a possibilidade de ampliação, nós temos a possibilidade de que outros estados da federação, que têm, como o Rio de Janeiro, como a Bahia, como o Ceará, que têm efetivos superiores a 20 mil homens, que possam, se assim quiserem, criar um Tribunal de Justiça Militar. Então, essa pergunta sobre por que apenas 3, ela tem uma resposta constitucional, dentro da história constitucional, bastante clara. E, por fim, desembargador Caetano, que eu acredito também meu tempo está chegando no fim, eu acredito que um ponto muito importante que a nossa justiça tem a contribuir é a questão da eficácia, a questão de conseguir dar resposta a contento em uma seara que é tão delicada. Nós sabemos que a questão da segurança pública ela é um problema central para o nosso país, ela é um problema, até diria, dramático, e nós sabemos também que, apesar de todos os aperfeiçoamentos, todas as reformas que têm sido feitas para tornar o nosso judiciário, em geral, mais célere e eficaz, nós ainda temos uma justiça que, no que diz respeito à justiça comum, seja federal, seja estadual, ainda tem números que são muito, muito grandiosos e até incompreensíveis, não é? Quando se trabalha no horizonte do direito comparado. Eu me lembro sempre que, quando se fala dos números, né, de tribunais brasileiros no exterior, se gera uma incredulidade, porque são números acachapantes. E, evidentemente, uma justiça que julga tal porte de tal número de feitos, ela tem, claro, terá uma consequência de que esses julgamentos não serão tão céleres,
quanto poderiam ser se fossem mais reduzidos. Então, a grande questão que trazemos quando falamos de uma justiça militar é essa resposta, que, inclusive, eu sempre gosto de salientar, que claro que os nossos números são bem menores do que os da justiça comum, os nossos jurisdicionados são apenas muito mais do que 60 mil pessoas, e isso não poderia redundar em causas de tal feito quanto as que julga o Tribunal de Justiça de Minas, que tem como jurisdicionados mais de 20 milhões de cidadãos, mas, evidentemente, eu acredito que pela particular sensibilidade e a particular importância e consequência das ações que praticam esses homens que andam armados, que fazem policiamento ostensivo, que têm ao seu alvedrio uma série de possibilidades de ingestão na liberdade e na propriedade das pessoas, que muitas vezes a autoridade nenhuma do Estado tem, não é? Como por exemplo, parar um trânsito, fazer vistoria no cidadão atravessando na rua, não é? Esses andar ostensivamente armados, essas prerrogativas que eles têm, evidentemente, precisam, a meu ver, clamam por um controle externo. E a Justiça Militar é exatamente uma instituição voltada a dar esse controle externo. Um controle externo que se faz, entretanto, mediado, né, também pela experiência trazida por aqueles que exercem também essas funções. Então, é assim que vejo, na verdade, a distribuição, né, digamos, a estruturação da Justiça Militar estadual no Brasil, e destacando esse seu elemento nuclear, que é tão importante para ela, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. E muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Fernando. Nós temos perguntas aqui dos espectadores, mas temos um debatedor. O Brilhante aqui está tendo elogios aqui no WhatsApp pela sua fala, né? E até muito esclarecedora, mesmo para quem integra o Poder Judiciário. Muitos assuntos aqui tratados foram assim muito esclarecedores. Vou passar na sequência para o doutor Maurício José de Oliveira, para depois a gente terminar com a pergunta dos ouvintes. Por favor, doutor. Boa noite. Estão me ouvindo? Ok? Alô, Tenente Coronel, está ouvindo? Acho que o som está baixo aí. Me ouvindo? Agora estou. Ok. Sim, boa noite. Primeiramente, permita-me cumprimentar a ministra Maria Elizabeth, desembargador Caetano Levi, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, desembargador Fernando José Armando Ribeiro, presidente do nosso Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, senhor doutor juiz, doutor Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães, tenente Matheus Brandão, assessor jurídico do STM, boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer o convite que me foi passado pelo presidente da escola, os elogios enviados ao meu comandante-geral quando do convite, deixou muito envaidecido, e é uma grande honra poder representar aqui a instituição militar estadual nesse debate, em especial a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu gostaria de pontuar algumas questões, e aí partindo da fala do Dr. Matheus sobre algumas inquietudes, né, que nós temos, pelo menos nós, operadores do direito, e eu, enquanto operador do direito militar, em dois vieses, né, como oficial da ativa e exercendo o posto de comandante, né, eu acumulo a função de autoridade de polícia judiciária militar
nos crimes militares que acontecem na minha circunscrição, e, ao mesmo tempo, posso figurar enquanto juiz militar, ao ser convocado pela Justiça Militar para compor o Conselho Permanente ou o Conselho Especial de Justiça, né? E nessas duas facetas aí de atuação e operação do direito militar, nós temos algumas inquietudes, e a primeira delas, e foi bem aí explanada pela ministra Elizabeth e pontuada de forma muito precisa pelo desembargador Fernando Armando, que esse desconhecimento, né, desconhecimento talvez de todos os operadores, e o principal é esse desconhecimento legislativo, se assim podemos dizer, ou esquecimento, ou deixar relegado as nossas normas militares a segundo plano quando se tem reformas importantes, né? A justiça militar, ela tem uma importância muito grande no contexto aí do seu jurisdicionado, né? Aqui em Minas Gerais, para se ter uma ideia, se tem um jurisdicionado de aproximadamente 80 mil militares, né? 40 da ativa e 40 da reserva, somando policiais militares e bombeiros, um jurisdicionado muito grande, né? Eu me recordo, eu gosto sempre de citar a ministra Elizabeth, quando em 2014 se discutiu no CNJ, né, o custo da justiça, e tentou-se dar a importância da justiça militar pelo seu custo conjugado com o número de processos, né? A ministra, ao dar uma entrevista aí no Anuário Brasileiro de Direito, ela disse que seria desvirtuar muito a essência da justiça militar ao tentar justificá-la com base em estatística, né? E aí, pegando o gancho aí da veia poética do desembargador Fernando Armando, né, Ariano Suassuna, ele costuma dizer que existem 3 formas de mentira, né? Que é a mentira deslavada e a estatística, né? Então, ao se tentar comparar a justiça, tentar julgar a justiça militar sua importância pela estatística, é uma mentira deslavada, maior ainda, né? É uma justiça que ela tem uma função muito grande e muito importante para a sociedade, que é a manutenção dos princípios básicos de sustentação de uma tropa, que é a sua disciplina, né? E é a disciplina de uma tropa que tem um mandato constitucional muito grave, né, que é o uso da força, né? E esse uso da força pode levar à morte, se necessário, mas também de uma tropa que faz o juramento de entregar a sua vida para cumprir a sua missão, né? Então, é um mandato constitucional muito sério que merece uma justiça especializada, uma justiça célere, rigorosa, rigorosa e muito cuidadosa com o seu jurisdicionado, né? E nesse viés, né, a gente tem acompanhado aí essa evolução, e aí dentro de uma visão mais contemporânea, porque já foi muito bem explanado de forma muito... só de ter assistido, né, as falas da ministra Elizabeth, do desembargador Fernando e as inquietudes do Matheus, doutor Matheus, já valeu a pena a minha participação, que eu acho que eu não precisava falar nada, né? Mas nós temos algumas inquietudes, né? Nós temos 2 decretos-leis, 1001 e 1002, Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar, de 1969, que foram editados pela Junta Governativa de 67, né? Essa Junta Governativa que assumiu aí a presidência, digamos assim, comando do país, editou diversos decretos-leis, diversos. De todos os decretos-leis editados por essa junta, vigora até hoje apenas Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. O restante já foi revogado tudo, né? Diga-se de passagem, eram normas de excelente técnica, tá? Excelente técnica, excelentes normas, mas com o decorrer do seu tempo tiveram que ser revogadas e renovadas. Trazendo aqui para o processo penal, o Código Penal Militar, nós podemos destacar aí que desde a sua existência, em 69, a gente pode destacar 5 grandes alterações ou importantes alterações ocorridas nessa norma, ao passo que a legislação penal comum são inúmeras atualizações, inúmeras, né?
E isso, às vezes, deixa uma dificuldade muito grande para o aplicador do direito penal militar e do processo penal militar, a sua adequação social diante de uma enormidade de mudanças, né, e atualizações e modernizações que a legislação penal comum ela vem recebendo, né? Eu sempre indico, quando em minhas orientações, em alguns trabalhos de conclusão de curso, né, quando se trata, quer se verificar a questão da mudança constitucional, da forma de mudança constitucional e de atualização constitucional, né, um artigo muito bem escrito aí, é uma aula da autoria da ministra Elizabeth e do tenente Matheus, né, e aí indico todos que façam essa leitura, que trata da reforma à mutação constitucional, né, e principalmente esse processo de mutação constitucional, que é bem interessante, né, em que se verifica a forma, esse método informal de mudança constitucional. Olha que interessante, né, um dispositivo constitucional lá na sua origem, que recebia uma interpretação, mas com adequação social e política no decorrer dos anos, ele deve receber outra conotação hoje, sem que haja qualquer mudança de lei, né? E aí está o papel e a importância do intérprete da Constituição, mas sempre balizado aí pelo princípio da proporcionalidade, né? Pelas vigas mestres aí da Constituição, suas cláusulas pétreas, sob pena de ter uma interpretação inconstitucional. E aí sempre nós estamos, né, no debate e trazendo essa ideia, se é que eu posso fazer isso, né, trazendo essa ideia de adequação social e política das normas que são editadas hoje no processo penal comum e como que isso tem que transitar com o direito penal militar, né, e aí eu deixo para os mestres aí, né, essa inquietude, né. Nós destacamos aqui algumas alterações importantes recebidas aí pelo Código Penal Militar e Processo Penal Militar. Em 1966, nós tivemos uma grande mudança aí que tirou da Justiça Militar Estadual a possibilidade do julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar em serviço. Reputo que foi um erro grande do legislador, mas foi num movimento em que se via a justiça militar como corporativista e como protetora dos seus, e a gente sabe muito bem que é o contrário, né? Nós, enquanto militares, não temos milímetro algum de cortar na própria carne, né, e expurgar aqueles que não compactuam com os nossos princípios e preceitos, né, mas retirou da justiça militar a possibilidade de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? A gente hoje há uma discussão se e a ministra ela defende essa não retirada, mas enfim, mas a jurisprudência caminhou desse jeito até o STF, né, que é um crime comum, e isso refletiu para a autoridade política judiciária uma grande dificuldade para a apuração, e hoje aqui em Minas e no âmbito nacional, né, com julgamentos, com ADIs, com decisões de constitucionalidade e inconstitucionalidade dos tribunais locais, sobre a atribuição da Polícia Judiciária Militar para apurar o crime doloso contra a vida. Isso é um dilema que as instituições vivem, né? Ora pressionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público que essa modalidade não seja mais apurada pelas instituições militares, mas as instituições militares não abrem mão da sua atribuição legal que lhe é dada pelo CPPM, e não abrem mão porque temos muita seriedade na apuração disso e queremos apurar, sim, e detectar os desvios graves de conduta da nossa tropa, né? Em 2004, uma mudança muito significativa com a emenda constitucional 45, que, se de um lado reforçou aí essa alteração em 96 dos crimes dolosos contra a vida, pelo menos para a Justiça Militar Estadual, trouxe aí essa dupla competência da Justiça Militar Estadual no julgamento dos crimes militares e também das ações contra atos disciplinares, né? E aí atos disciplinares em sentido estrito, que aplicam sanção disciplinar, que decorre sanção disciplinar. Então, as ações cíveis, elas tramitam, isso foi muito importante para a consolidação de uma jurisprudência, especialmente aqui em Minas Gerais. Em 2002, ela esteve na vanguarda aí nacional, ao editar o seu Código de Ética e Disciplina, e extinguir, a primeira instituição a extinguir a pena disciplinar de prisão, né? Instituindo outros princípios aí, de garantismo,
de ampla defesa, de devido processo legal, de contraditório em seu processo disciplinar, e a Justiça Militar Estadual ela teve uma importância muito grande na consolidação de uma jurisprudência que hoje orienta os nossos encarregados, né? Em 2017, a 13.491, que ampliou e trouxe os crimes militares por extensão, né? E com muita justiça, trouxe para a Justiça Militar o julgamento das torturas praticadas por militares, dos abusos de autoridade, e aí trouxe para uma justiça competente que conhece os meandros militares e sabe muito bem julgar uma atuação militar estadual. Mas outras inquietudes em que o Código de Processo Penal, e aí eu deixo para os debatedores, né, trouxe alterações e a gente sempre fica no fio da navalha se aplica ou não, e quando é que nós estamos ofendendo o princípio da proporcionalidade ao deixar de lado os nossos princípios basilares, hierarquia e disciplina. Quando se traz aí alterações recentes, em 2019, com um acordo de não persecução penal, né, aplica ou não na Justiça Militar, né, nós tivemos uma discussão quando foi instituída aí pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2018, por meio de resolução, esse acordo, né, iniciou-se a aplicar na Justiça Militar Federal, né, posteriormente a Justiça Militar Federal, após a edição, a alteração do CPP, entendeu que não se aplicava mais, considerando o silêncio eloquente do legislador, que ele preferiu não falar do acordo de não persecução penal no processo penal militar e falou somente no processo penal comum. E aí ele queria dizer que não se aplica, né? E, enfim, né, acho que meu tempo está esgotando, né? Deixo aí essas inquietudes, esse não acompanhamento legislativo que a gente vem sofrendo, e fica aí para os debatedores uma boa noite, obrigado pelo convite. Doutor Maurício, obrigado pela exposição. O papel nosso é provocar mesmo. São temas assim que exigem maior profundidade, eu acho que até caberia aí tratar, que são questões muito polêmicas, mas até provocam muito. Nós temos aqui uma pergunta, duas, eu vou ter que reduzir, eu vou deixar, eu não sei se o doutor Fernando, o desembargador Fernando ou a ministra querem responder aqui muito rapidamente, porque já passamos bastante do tempo, assim, sucintamente, para a gente fazer a última pergunta mesmo e encerrar aqui a live. Ministro Fernando, levanta a mão. Então, ministra, por favor. A pergunta é, com a Constituição Não, essa é do público, dos ouvintes, né? Porque o tenente-coronel fez várias ponderações. Então, a senhora responde essa, o Fernando responde a dele lá, Fernando, tá bom? Tá ok. Obrigado. Claro. O mim está ótimo, como a ministra quiser. Não, está sem som, ministra. Absolutamente. É que eu pensei que fosse a pergunta do público. A gente não inverter, está ótimo. Agradeço, então, as considerações do tenente-coronel Maurício, são inquietações muito amplas, e eu para respeitar aí a questão do tempo, tenente-coronel Maurício, eu diria que todas acabam tocando num ponto que é uma outra fragilidade da Justiça Militar, decorrente de um problema do direito militar, que é o problema da assistematicidade. Quem lida com o direito militar sabe que um dos grandes problemas desse ramo do direito é que ele é pouquíssimo sistemático. E nós sabemos que alguns ramos do direito têm essa característica, o direito previdenciário, não é? Tem também um pouco essa característica, o direito tributário já sofreu, inclusive no passado, a alcunha de manicômio jurídico por um célebre constitucionalista e publicista, e isso exige, evidentemente, um papel redobrado da doutrina jurídica, de tentar exatamente pôr lógica no sistema das normas, que é o que o velho e já
tão mal falado Kelsen dizia, não é? E injustiçado, né? Muitas vezes. O Kelsen vai dizer exatamente: a missão da ciência é pôr lógica no sistema das normas. A lógica, a deontologia jurídica decorre da ciência, porque nas normas não existe. E no sistema jurídico militar, isso carece muito. E nós, a nossa doutrina não é tão ampla assim, né? Nós temos muito bons autores, mas, evidentemente, é uma doutrina menor em termos quantitativos. E pôr ordem nesse sistema é algo fundamental. Então, esse ponto que você diz respeito aí à recepção, filtragem constitucional desses estatutos legais antigos, a questão mesmo de ser justiça corporativa ou não, essas inovações, a Cor de Não Persecução Penal, Lei 9.099, que, inclusive, doutor Matheus, tenente Matheus, respondendo a sua pergunta, nós aplicamos lá o IRDR no TJM, inclusive num caso, nós temos um precedente apenas, e é num caso que envolve a discussão da aplicabilidade ou não da Lei 9.099 na Justiça Militar, que é aplicada majoritariamente na nossa primeira instância, julga inconstitucional o artigo 90A da referida lei, e nós tivemos a oportunidade de discutir essa questão em um incidente de demandas repetitivas. Então, nós aplicamos lá esse incidente, até porque para nós é bem mais simples, porque nós temos competência civil, né? Nós julgamos cotidianamente com base no Código de Processo Civil. Agora, a pergunta do tenente coronel Maurício me parece um dos pontos que eu acho mais interessantes aqui, quando se fala que seria uma justiça corporativa, e a ministra Elizabeth sabe bem disso, porque ela é uma juíza garantista e que vota muitas vezes vencido nesse sentido. Na justiça militar, muitas vezes se aplica de forma muito mais rigorosa não apenas temos, claro, tipos penais que têm penas mais graves, mas há pré-compreensões e vetores interpretativos que são muito mais rigorosos do que predominam nas outros ramos do direito. E isso, uma prova que nós temos na justiça estadual é que não faltam mandados de segurança e exceção de competência de pessoas que pretendem ou mais pretendiam, né, antes da nova lei 13.491, pretendiam ser julgadas na justiça comum e não na justiça militar. Isso, a meu ver, era uma prova de que o réu prefere, né, a justiça comum à justiça militar. Então, eu acho que está longe de ser uma justiça corporativa. E o trabalho que o senhor menciona, que é essa questão toda das déficits de atualização legislativa, evidentemente não podem, a meu ver, ser supridos apenas com o trabalho do judiciário. Seria esperar demais do judiciário e seria esperar do judiciário que ele fosse além mesmo, talvez, das suas próprias funções. Claro que adaptações necessárias e imprescindíveis são feitas a todo momento, né? E o Supremo tem contribuído para isso, seja no processo penal, seja no próprio direito penal material. Mas acredito que nós temos muito a ganhar com uma reforma legislativa nesse sentido, porque, de fato, o judiciário tem limites aí no que diz respeito a essa atualização que não podem passar pela sua jurisdição, não é? Nós não podemos esperar que essa atualização conte apenas com o Poder Judiciário. Eu acho que, inclusive, a reforma legislativa, nesse caso, tem que ser sempre pensada tendo em vista dar maior sistematicidade, porque, como eu disse, é um ramo do direito que me parece um dos menos sistemáticos que nós temos. Doutor Marcelo, me permita só fazer... Por não, ministro, fique à vontade. Colocações pontuais, eu concordo plenamente
né, com o doutor Fernando, com o desembargador Fernando, o presidente, e eu só gostaria de lembrar que justiça corporativa é essa, que a Lei 9.099 não se aplica, que a nova Lei de Drogas não incide, mesmo com a 13.491, não é? Que a incidência da bagatela e da insignificância também não prevalece, uma justiça rigorosa, uma justiça dura, e eu só gostaria de relembrar, para concluir aqui, né, que foi bem colocado pelo tenente-coronel Maurício, né, que foram 2 episódios trágicos que deram ensejo à declinação do foro, ou seja, a modificação legal para tirar o foro dos crimes dolosos contra a vida das justiças estaduais, né, que agora foi, e também federal, que agora foi devolvido para nós de uma forma meio esdrúxula, mas, de toda maneira, foram 2 episódios trágicos que aconteceram. Foi o massacre de Eldorado do Carajás e o massacre do Carandiru. E eu só gostaria de pontuar 2 coisas. Dos 155 envolvidos, né, policiais militares envolvidos e denunciados, 153 foram absolvidos pelo Tribunal do Júri da Justiça Comum, não é? E só foram condenados, porque não poderiam deixar de ser, os comandantes, não é? Condenados apenas que ultrapassaram mais de 400 anos. E no que diz respeito ao massacre do Carandiru, foram 111 presos que foram mortos em 1992 e o julgamento foi anulado agora pela 4ª Câmara Criminal do TJ de São Paulo, que eu absolutamente não estou criticando. Acho que se a Câmara Criminal entendeu que deveria anular o julgamento é porque houve, de fato, nulidades, né, e que demandariam esta providência, mas o que eu quero dizer é que, se esses crimes fossem julgados, né, no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, e, no caso, né, se houvesse um Tribunal de Justiça Militar no estado do Pará, né, provavelmente os autores já teriam sido punidos e já estariam cumprindo pena, e não discutindo ainda, e até hoje, né, essa barbárie, esse horror que foi, né, que pontuou a nossa civilização aqui no Brasil. Eu agradeço ao Fernando, a ministra, a gente vê que temas são realmente palpitantes e de difíceis, somente pessoas especializadas como você para poder trazer isso a público e para público leigo também, que muitas vezes não conhece os meandros dessa justiça especializada, né? Eu aproveito já para me despedir, porque o tempo nosso já passou, deixando assim a pergunta para me responder. Na sequência, o desembargador Caetano vai encerrar a live. Então, eu já me despeço do tenente-coronel agradecendo, Maurício, o nosso doutor Matheus Brandão, nosso diretor Caetano Levi, o presidente Fernando Armando e a ministra. Fica aqui meus cumprimentos a todos. E a pergunta, na sequência, o desembargador Caetano. Até logo. É com a senhora, ministra, para responder aquela pergunta. Bem, a pergunta formulada pelos nossos internautas foi a seguinte: com a emenda constitucional 18, os oficiais militares somente podem ser submetidos a conselho de justificação e julgados por indignidade e incompatibilidade com o oficialato, caso sejam condenados em pena superior a 2 anos? Eu vou fazer aqui uma explicação, né? Existem 2 maneiras de se afastar, né, o oficial das Forças Armadas. Por meio de conselho de justificação e por meio de representação de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. São institutos diferentes, né? A pergunta os mescla, na verdade, são institutos diferentes. A representação por indignidade, ela necessita, sim, que haja uma condenação superior a 2 anos, né, para que o Ministério Público, então, apresente a representação, né, e aí o oficial seja julgado. O conselho de justificação, não. O conselho de justificação não necessita, né, que haja uma condenação criminal. E vejam como é dura e difícil essa nossa justiça, né? Ele pode ser ex officio, ele pode ser a pedido do próprio oficial, do próprio comandante da força. O fato é que não há, se houver, né, uma inferência por parte do tribunal, de que ele desonrou a farda, de que ele não está compatível com aquilo que se chama de pundonor militar, não é? Que ele é incompatível com o oficialato, enfim, por várias razões que não sejam necessariamente criminosas, ele pode sim ser afastado,
da força. E eu digo mais, o Conselho de Justificação, ele atinge, e também a representação de indignidade, não apenas os oficiais da ativa, mas também que estão na reserva e os reformados. Então, vejam que justiça corporativa é essa. Conforme eu disse no início, nós teríamos excelente aula acerca da justiça militar. A ministra Maria Elizabeth, o desembargador Fernando Armando, como expositores, minuciosamente nos ensinaram quanto é importante a justiça militar. Ministra, eu confesso que desconhecia o modus operandi da justiça militar em tempo de guerra, porque o país só envolveu efetivamente em conflitos armados no exterior 2 vezes, na Guerra do Paraguai e a Segunda Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra, embora nós tivéssemos declarado guerra as chamadas potências do eixo, na verdade, não tivemos participação no teatro bélico. E repito que eu não sabia como que a justiça militar atuava nesses tempos de guerra que tomara que não nos envolvam mais. O desembargador Fernando Armando, meu dileto ex-aluno, esmiuçou a atuação da justiça militar estadual. Nas nossas aulas, Fernando, você vai lembrar que eu lecionava teoria do processo e passava, então, uma parte da disciplina por examinar todas as jurisdições. E eu já alertava que a justiça militar estadual existe em todos os estados. No primeiro grau da justiça militar. O segundo grau é que são apenas em 3 estados. E o tenente Mateus, o tenente-coronel Maurício, como debatedores, trouxeram importantes inquietações. Inquietações que merecem uma futura live. Porque é necessário que o próprio judiciário brasileiro conheça melhor a justiça militar. Então, Marcelo, já vamos pensar para o próximo ano uma outra live em que podemos abordar essa matéria mais específica, né, que os ilustres debatedores trouxeram. E a Escola Nacional da Magistratura se sente muito engrandecida com mais este evento, um evento muito esclarecedor, repito, e tenho a certeza que a ministra e o Fernando Armando, os 2 militares, federal e estadual, contribuíram para que os nossos próprios juízes associados tivessem uma ciência melhor do que a justiça militar. Quero agradecer a presença e a participação, como também quero agradecer ao juiz Marcelo Piragibe pela condução deste evento. Ele já é um mediador profissional. Nós internamente chamamos de âncora, né? Linguagem de televisão, e já convidando para a nossa próxima live, que vai ocorrer agora só no mês de novembro, porque temos um problema interno dentro do MB com plataformas, e já anunciando que teremos 3 importantíssimas lives no mês de novembro, abordando o delicado tema da questão racial. É um tema que nos preocupa muito e que não podemos fugir ao debate. Também queremos agradecer a todas e todos que até agora estiveram conosco
E agradecer a quem vai nos assistir futuramente, porque esta importante live vai ficar no canal da MB no YouTube. Então, nosso muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Encerrou, pode desligar. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, tenente. Obrigada pela presença. Obrigada. Está gravando ainda, não?